Eu já rodei muita estrada nesse país. Já enfrentei chuva que parecia querer arrancar o asfalto, neblina que engolia o farol e solidão que só quem vive na boleia entende. Mas nada, absolutamente nada, me marcou tanto quanto o que vivi naquela madrugada no quilômetro 348 da BR-232. Era por volta de 2:30 da manhã. A carga estava leve, a noite estava fria e a estrada quieta demais. Tão quieta que dava para ouvir cada estalo do painel, cada rangido da suspensão. Eu já estava ficando meio sonolento, então abri a janela para entrar ar gelado. Foi quando percebi algo estranho. Lá na frente, no meio do breu, tinha uma sombra na beira da estrada. No começo, parecia só um andarilho, desses que a gente às vezes vê pedindo carona. Mas conforme fui chegando, percebi que ele não se mexia. Estava parado, muito ereto, olhando para mim. Não dei carona. Regras bafirma. Só diminui um pouco por instinto. E foi aí que reparei no detalhe que me arrepiou até as costelas. O homem não tinha rosto. Nada. Nem olhos, nem boca. Só uma pele lisa, cinzenta, refletindo a luz dos faróis como porcelana molhada. Joguei marcha e acelerei. O coração parecia querer sair pela garganta. Olhei no retrovisor. O reflexo tremia pela velocidade e vi a figura correndo pelo acostamento, acompanhando o caminhão. Correndo como se não tivesse peso, como se flutuasse. O corpo não balançava, os braços não mexiam. Ele deslizava. Pisei fundo. O ronco do motor explodiu pelo silêncio. Quando a velocidade passou dos 90, ele sumiu. Ou achei que tinha sumido porque o rádio começou a chiar. Primeiro suave, depois forte. Tão forte que doía. A frequência mudou sozinha, pulando entre estações mortas, até cair num sussurro. Uma voz rouca, quase animal, repetindo: "Você passou por mim. Você passou por mim. Volte." Desliguei o rádio na hora, mas a voz continuou. Não vinha mais dos alto-falantes. Vinha de dentro da cabine, de algum lugar atrás de mim. Olhei de relance pelo espelho interno e a cabine estava vazia. Mas a temperatura caiu, como se eu tivesse entrado num freezer. Meus dedos ficaram rígidos no volante. A estrada parecia não acabar nunca. O quilômetro 350, 351, 352, a placa não aparecia. Era como se eu estivesse preso naquele trecho maldito. O farol iluminava sempre as mesmas árvores retorcidas, o mesmo barranco, a mesma curva. Quando o ponteiro marcou quase meia hora naquele trecho que deveria durar 5 minutos, o motor engasgou, como se algo pesado estivesse puxando o caminhão para trás. A cabine tremeu. Houve um rangido de metal que não vinha do veículo. Parecia unhas. E então, pelo canto do olho, eu vi a coisa novamente. Não no acostamento, do lado de fora da janela, acompanhando o caminhão a 80 km por hora, flutuando, a cabeça virada para mim, mesmo sem rosto. O vidro começou a embaçar por dentro, como se algo respirasse bem ali, do meu lado. Não pensei, não raciocinei, só freei. Joguei o caminhão pro acostamento e pulei para fora, tropeçando na brita. Corri pro outro lado da pista sem olhar para trás. A estrada estava silenciosa de novo. Silêncio absoluto. Nem grilo, nem vento, nem motor. Quando finalmente me virei, o caminhão estava parado, mas a porta do passageiro estava aberta. E eu juro por tudo, que vi uma mão pálida puxando a porta lentamente para dentro, antes de fechar. Fiquei na beira da estrada até o dia amanhecer. Quando o guincho da firma chegou,
O motorista me perguntou por que eu tinha abandonado o caminhão. Falei que tinha quebrado, que senti cheiro de fumaça. Menti. Não tinha coragem de dizer a verdade. Desde aquele dia, nunca mais peguei a BR-232 de madrugada. E evito ao máximo passar pelo quilômetro 348. Quem passa por lá à noite, jura que vê alguém parado na beira da pista. Um homem sem rosto, imóvel, esperando. E às vezes, quando estou sozinho na boleia, ainda ouço o rádio chiar baixinho, como se alguém tentasse chamar meu nome lá do fundo das ondas mortas da frequência. Eu nunca tive medo de estrada. Não quando você vive nela metade da sua vida. Aprendi a respeitar, isso sim. Cada curva traiçoeira, cada ponte velha, cada reta longa que embala o sono como se fosse um berço. Mas medo de verdade, só aprendi naquela noite. Seguia pela estrada de pedra, uma rota velha e quase abandonada entre dois municípios pequenos do sul de Minas. Era um atalho que eu raramente usava porque o asfalto tinha cedido em muitos trechos, revelando grandes placas irregulares de pedra, daí o nome. O GPS quase nem reconhecia mais. Mas eu estava atrasado. E quando se vive de carga, atraso vira prejuízo. A chuva tinha começado leve ao entardecer. Antes das 8, já era um temporal. O limpador mal dava conta. A pista brilhava como se fosse feita de óleo. E a neblina, Deus, a neblina parecia fumaça de gelo seco soprada de algum lugar dentro da mata. A visibilidade era de no máximo uns 10 metros. Foi quando reparei na primeira coisa estranha. Não havia barulho. O caminhão seguia firme em quarta, mas tudo parecia abafado. Nem o motor grave, nem o vento contra a cabine, nem o tamborilar da chuva. Era como dirigir dentro de um sonho. Andei assim por uns 30 minutos, até ver uma placa velha e torta. KMCC-1, reduza a velocidade. Risco de desmoronamento. Você já reparou que algumas placas parecem olhar pra gente? Essa parecia. A tinta escorrida, o metal dobrado, como se alguém tivesse agarrado a placa com força e amassado com as mãos. Passei devagar. Então, vi a casa. Uma casinha antiga, de madeira escura, erguida bem perto da estrada. Não tinha luz nenhuma, mas o breu profundo das janelas parecia preenchido, como se houvesse gente ali dentro, parada, olhando para fora, sentindo minha passagem. E foi quando comecei a ouvir o primeiro som desde que naquele trecho havia ficado mudo. Um choro, baixo, longo, parecia uma mulher. Fui diminuindo a velocidade, mesmo sem querer. O choro vinha e ia, como se o vento carregasse, mas não havia vento. A neblina estava imóvel, densa como algodão úmido. Parei o caminhão por instinto. Olhei ao redor, nada. Só a casa imóvel, a estrada sem iluminação e o relógio marcando 11h42. Quando engatei a primeira para seguir, ouvi um estalo na carroceria. Parecia algo arrastando. Desci. A chuva tinha diminuído, mas a neblina estava mais pesada do que nunca. A lanterna mal cortava 10 centímetros do ar. Dei a volta no caminhão, conferi a carga, olhei o chão. Nada fora do normal. Foi quando percebi pegadas. Pegadas descalças, pequenas, de alguém que devia pesar no máximo uns 40 quilos. Elas vinham da direção da casa e paravam exatamente atrás do meu caminhão, como se alguém tivesse me tocado. As pegadas não voltavam, só vinham e paravam ali. O choro recomeçou, mais forte. Voltei correndo para a cabine, tranquei a porta,
Liguei o motor como se minha vida dependesse disso. Engatei a primeira com cuidado, porque a pista era estreita. Demorei quase 30 minutos para conseguir virar o caminhão, indo e voltando, sentindo a traseira escorregar. Algumas vezes tive certeza de que ouvi passos do lado de fora, outras ouvi unhas arranhando a lataria. Mas não olhei. Quando voltei para a estrada principal, já era quase 4 da manhã. A chuva cessara, a neblina sumira completamente. O mundo parecia normal. No primeiro posto 24 horas, parei para tomar café. Contei a história para o fretista. Ele ficou branco. Moço, aquele trecho da estrada de pedra está interditado faz 3 anos, desde o acidente da família Mendonça. A pista cedeu durante um temporal, ninguém sobreviveu. Perguntei se havia uma criança na família. Ele assentiu. Uma menina, 7 anos. Acharam o corpo dela só 2 semanas depois. Dizem que até hoje ela aparece para quem passa por lá de madrugada. Deixei o café pela metade. Fui ao banheiro lavar o rosto. Quando voltei para a cabine, encontrei algo grudado no para-brisa, bem no centro. Uma marca de mão pequena feita de barro molhado. E no vidro embaçado, uma frase escrita com um dedo firme. Eu voltei. Saí daquele posto sem olhar para trás. E nunca mais usei atalhos. Nem de dia, nem de noite. Tem gente que acha que caminhoneiro só teme blitz, roubo de carga e pneu estourado. Quem vive estradas de verdade sabe que tem coisa muito pior. Tem horas da madrugada em que a estrada vira outro lugar. Um lugar que não aparece em mapa nenhum. Aconteceu comigo na rodovia da Serra Alta, um trecho sinuoso que atravessa 3 horas de mata fechada e não tem iluminação, acostamento decente ou sequer sinal de celular. Eu já conhecia aquele caminho, mas naquela noite ele parecia diferente. Como se estivesse mais estreito, mais escuro, mais velho. Chovia fino, mas o ar estava tão parado que era como se o vento tivesse morrido. A cada curva, a sensação de que o farol estava iluminando sempre as mesmas árvores, mesmo formato, mesmo galho quebrado, mesmos troncos tortos. Uma repetição. Era por volta de 2 da manhã quando vi uma casa de madeira do lado esquerdo da estrada. Fiquei surpreso, eu já tinha passado ali umas 20 vezes e nunca tinha visto casa alguma. Aquela construção parecia recém-abandonada, mas ainda sólida. Janelas fechadas, sem luz, nenhum sinal de vida. A curiosidade me fez diminuir a velocidade. Foi então que o homem apareceu. Estava parado do outro lado da pista, iluminado pelo farol, completamente ereto, braços ao longo do corpo. Usava roupas comuns, calça clara e jaqueta de couro velha. O problema não era a roupa, era o rosto. Ou melhor, a falta de movimento nele. O homem não piscava, nem respirava, nada. Ele parecia uma estátua. Passei devagar, porque a estrada era estreita e eu tinha medo de atropelar. Quando meu caminhão ficou paralelo a ele, senti uma pressão nos ouvidos, como quando a gente entra num túnel, e uma dor leve na têmpora, como um comichão interno, quente. Olhei pelo retrovisor para verificar se ele ainda estava ali. Estava. Mas agora a sua cabeça estava virada diretamente para mim. E eu juro que ele não tinha virado antes. Segui. 2 quilômetros depois, notei uma sombra na parte de trás da carroceria. Parecia alguém caminhando atrás do caminhão, sem pressa, acompanhando a velocidade. Vi os passos na poeira suspensa da estrada. Movimentos lentos, cadenciados. Reduzi. A sombra reduziu. Acelerei. A sombra acelerou. Parei o caminhão no acostamento estreito, respirei fundo e desci. O barulho da chuva fina no mato era o único som. Olhei atrás. Nada. Nenhuma pegada.
Nenhuma pessoa. Só o vazio. Voltei para a cabine. Quando fechei a porta, o rádio ligado sozinho me fez pular no banco. Chiado forte, intermitente, como se alguém mexesse na antena. Depois uma voz grave, abafada, difícil de entender. Ele não deita. A frase se repetiu mais devagar, como se a voz estivesse saboreando cada sílaba. Ele não deita. Desliguei o rádio, mas a voz continuou, agora como se estivesse dentro da cabine, atrás de mim. Senti o ar gelar, meus pelos do braço se eriçaram e percebi que algo estava muito errado. Olhei pelo retrovisor interno e quase perdi o fôlego. O homem estava sentado no banco do passageiro, totalmente imóvel, mãos apoiadas nos joelhos, olhar fixo no para-brisa, como se sempre tivesse estado ali. Não ouvi porta abrir, não ouvi passos, não vi nada se deslocando. Ele simplesmente estava ali. Amigo, você precisa de ajuda? Perguntei com a voz tremendo. Nenhuma resposta. Ele não parecia respirar, nem ao menos mover os olhos. Era como um manequim deixado num velório. Mergulhei a mão na ignição e liguei o caminhão. A cabine tremeu com o motor, mas o homem não se mexeu 1 milímetro. Quilômetro 38. Quilômetro 39. Quilômetro 40. Ele parado, olhando pro nada. Até que finalmente, quando atingiu o quilômetro 41, ele virou o rosto para mim. Não foi um movimento normal. Não houve transição. Era como se, de uma posição, ele mudasse para outra sem passar pelo meio. Um corte, uma troca de quadro, um piscar de realidade. Os olhos dele pareciam 2 buracos molhados, escuros, fundos, como se tivessem sido pintados ali. Não havia brilho, nem foco, só profundidade. E a voz veio, mas não dos lábios. Veio de dentro da minha cabeça. Ele não deita. Eu entrei em pânico. Joguei o caminhão no acostamento. Abri a porta e pulei para fora, tropeçando na lama. A chuva parou. Tudo ficou silencioso. Corri até a frente do caminhão. Abri a porta do passageiro com força. A cabine estava vazia. Voltei para o banco do motorista. Sentei, respirei fundo e coloquei as mãos no volante para voltar à estrada. Foi então que notei algo novo. O banco do passageiro estava molhado, como se alguém acabasse de sair dali encharcado. E o rádio ligou sozinho mais uma vez, agora com a voz clara, cristalina, quase calma. Ele ainda está de pé. Depois disso, tudo apagou. Desacordei horas depois, já de manhã, com meu caminhão parado no pátio de um posto de gasolina uns 20 quilômetros adiante. O frentista disse que eu cheguei dirigindo devagar, como alguém sonâmbulo, olhos vidrados. Não lembro de nada. O posto tinha câmeras. Pedi para ver. Quando a gravação mostrou o meu caminhão chegando, quase vomitei. Porque tinha 2 sombras dentro da cabine. A minha e uma segunda figura, alta, rígida, completamente imóvel ao meu lado. Quando o caminhão parou, a segunda sombra permaneceu sentada por alguns segundos depois que a Ninha saiu. Depois, desapareceu. Não abriu a porta, não saiu pela janela, não virou fumaça, apenas sumiu. Cada vez que penso nisso, lembro daquela frase: ele não deita. E eu entendo o que significa. Seja lá o que aquela coisa é, ela não descansa, não dorme, não fecha os olhos, não se inclina,
Não cai. Ela fica de pé. Sempre. À minha espera. À espera de alguém. Nunca fui de acreditar em histórias de estrada. Sempre achei que a maioria nascia do tédio, da solidão ou de cerveja demais em posto de beira de rodovia. Mas tudo mudou naquela noite em que precisei cruzar a rodovia do Vale Morto, um trecho abandonado que corta a região serrana do oeste de Santa Lúcia. Era uma rota que ninguém mais usava, e por um motivo simples: não havia mais nada ali. As cidades em volta tinham morrido quando a mineração fechou. Sobrou só mato, neblina e silêncio. Mas meu cliente queria o atalho. E, como sempre, eu precisava do dinheiro. Saí às 11h30 da noite, pensando que chegaria na outra ponta antes do amanhecer. O começo até que foi tranquilo. Trecho asfaltado, chuva leve, motor firme. O rádio só pegava estática, mas isso já era esperado naquela região. Depois do marco do quilômetro 12, a estrada mudou de personalidade. A vegetação ficou outra, mais escura, mais cerrada, com árvores tortas que se inclinavam sobre a pista, formando arcos naturais. A neblina brotou do chão e parecia empurrar o caminhão para trás. O asfalto foi ficando irregular, como se alguma coisa tivesse passado arranhando por cima. E aí entrou o som. Não era vento. Não era bicho. Não era máquina. Era um silvo. Fino. Constante. Como se alguém assoprasse lentamente dentro de um tubo metálico. O pior é que o som parecia se mover. Às vezes vinha da frente. Outras, da parte de trás da carreta. Às vezes parecia estar a centímetros da janela da cabine. Toda vez que o silvo mudava de posição, a pele do meu braço arrepiava. Por volta do quilômetro 19, vi a velha placa de madeira caída, quase engolida pelo mato. Estrada interditada, não siga. Mas já era tarde demais. Ali não tinha acostamento para manobrar, nem espaço para inverter marcha. Eu teria que ir até o fim, ou até encontrar um pedaço largo o bastante para virar. O silvo aumentou, como se tivesse ganhado força, como se estivesse feliz. Então começou a segunda coisa estranha. As árvores se tornaram familiares. Eu juro que passei 3 vezes pela mesma árvore enorme, com um buraco no tronco que parecia uma boca aberta. 3 vezes, em distâncias que não faziam sentido. A estrada estava se repetindo, ou girando ao meu redor. O velocímetro marcava 60 km por hora, mas a paisagem andava a 20. O painel piscou 2 vezes. O rádio ligou sozinho e tocou só um ruído grave, irregular, como um pulmão tentando respirar. E o silvo seguiu, sempre acompanhando, sempre mudando de lugar. No quilômetro 27, tudo piorou. A neblina abriu por um instante e revelou, do lado direito da pista, um ônibus tombado, enferrujado, tomado pelo mato. Parecia abandonado há décadas. Dele saíam marcas no terreno, profundas, como se alguma coisa tivesse o arrastado para fora da estrada em direção à mata. Parei o caminhão por instinto, sem entender por quê. Foi quando ouvi passos. Passos leves, mas muitos, como se várias pessoas caminhassem ao mesmo tempo dentro do mato, aproximando-se lentamente, mas sem pressa. O silvo ficou baixo, quase carinhoso, como um sussurro de boas-vindas. Então começou a segunda coisa estranha. A porta do ônibus rangeu e abriu. Não havia vento, não havia ninguém, mas a porta se abriu sozinha. Dentro era a escuridão total. Mas no fundo, perto do último banco, havia algo brilhando, como 2 pequenos pontos brancos, imóveis.
Eu devia ter ido embora naquele momento. Mas fiz o contrário. Dei 2 passos na direção do ônibus. A floresta silenciou. O silvo parou. Tudo ficou tão quieto que pude ouvir meu sangue nos ouvidos. Quando cheguei perto o bastante, percebi. Os pontos brancos no fundo do ônibus não eram olhos, eram dentes. Uma boca enorme, alargada demais, do tamanho de um banco inteiro. Uma boca sorrindo. Uma boca formada não por carne, mas por pedras brancas, lisas, polidas como mármore. O silvo voltou atrás de mim. Parecia animado. Eu corri de volta para o caminhão. Entrei, travei as portas, liguei o motor com as mãos tremendo tanto que bati a chave 2 vezes. O farol iluminou o lado do ônibus e vi algo que fez meu estômago virar. As janelas do ônibus estavam cheias de mãos. Mãos pequenas, mãos enormes, mãos magras, mãos de dedo longo demais, todas pressionadas contra o vidro, marcando o vapor interno. E todas imóveis, como se estivessem assistindo ou esperando. Engatei a primeira, arranquei. O silvo ficou tão forte que parecia estar dentro do meu ouvido. Depois se transformou em risada. Uma risada baixa, de boca fechada, como alguém tentando segurar a alegria. O trecho final da estrada parecia infinito. Não sei quanto tempo levei para sair. Não lembro da maior parte. Só sei que quando finalmente cheguei ao trevo da estrada principal, o silvo parou. Parou de repente, como se tivesse sido cortado com faca. O rádio desligou, a neblina sumiu, o motor do caminhão voltou a roncar como sempre. Cheguei ao destino horas depois, sem conseguir dizer uma palavra. Dormi no pátio, exausto, e quando acordei, havia algo preso na parte de trás da carreta, enfiado entre os ganchos da lona, uma pedra branca, lisa, perfeitamente polida, pequena, do tamanho de um dente. E nela havia um arranhão profundo, como se alguém tivesse tentado gravar um símbolo, ou uma inicial, ou um sorriso. Eu joguei a pedra no rio atrás do pátio, mas às vezes, quando estou sozinho na boleia, durante madrugadas mais silenciosas, eu ainda escuto um som fino, distante, quase imperceptível. Um silvo. E quando isso acontece, eu desligo o rádio, fecho as janelas e acelero, porque eu sei, lá no fundo, que aquilo não ficou no Vale Morto. Aquilo me encontrou e está esperando a hora certa de silvar mais perto. Eu sempre digo que caminhoneiro não tem medo da noite, tem medo do que aparece dentro dela. Mas por muito tempo, achei que isso era conversa de quem passa horas demais com a cabeça rodando entre farol, cansaço e café requentado. Aí veio a noite que mudou tudo. Estava levando uma carga de embalagens para o interior e, para adiantar a entrega, resolvi usar a rota 349A, uma rodovia estadual antiga que quase ninguém mais usava. O asfalto tinha buracos do tamanho de panela. A mata em volta era tão fechada que parecia engovir o som do motor. Mas era o caminho mais curto. Eu já tinha rodado umas 2 horas quando avistei um posto de gasolina enorme, iluminado, bandeira antiga, letreiro aceso. Posto retorno 24 horas. Achei estranho. Estranho porque eu conhecia aquele trecho e nunca tinha visto posto algum ali. Mas a gasolina estava baixa e eu precisava esticar as pernas. Parei. Foi só descer que percebi a primeira coisa errada. Não havia som. Nenhum.
Nem vento, nem bomba, nem rádio de frentista, nem gerador. Nada. Só a luz branca dos postes, clara demais, exagerada, quase hospitalar. Andei até a bomba. O visor estava ligado, mas estava congelado no número 0,00/0,00. A loja de conveniência bem iluminada, prateleiras cheias, mas nenhum atendente. Chamei alto. Ô, de casa? Tem alguém aí? Minha voz ecoou estranhamente, como se o posto estivesse dentro de um galpão fechado. O som voltava achatado, fraco. Arrepiei. Mas caminhoneiro aprende a ser prático. Deve ter alguém dormindo nos fundos, pensei. Fui até o corredor lateral que dava para a área de serviço. Foi aí que vi a porta. Uma porta de ferro cinza, pesada, com uma placa enferrujada presa por um único parafuso. Uso restrito. E abaixo, escrito à mão, em marcador preto já borrado: não abra se você chegou sozinho. Eu ri nervoso. Coisa de gente brincalhona, ou de segurança elétrica. Nada demais. Mas meu corpo sabia antes da cabeça que aquilo não era brincadeira. Mesmo assim, dei um passo para perto, outro. E aí, ouvi um bater lento, suave, ritmado, como algo encostando do outro lado da porta. Toc. 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 Depois, um arrastar, como se unhas compridas passassem pelo metal. Voltei para a bomba. Tentei colocar gasolina por conta própria. A bomba não respondia. A tela continuava congelada. E então, percebi outra coisa. A luz do posto piscava. Mas não era um piscar normal. Era como se as lâmpadas estivessem tentando acompanhar alguma coisa. Um pulso, uma presença. Cada vez que a luz diminuía, sentia como se algo enorme passasse perto de mim, deslocando o ar. Mas não havia som algum, nenhuma sombra, só aquela sensação de que algo muito grande e vivo se movia ali. Foi nessa hora que reparei no mural na parede da conveniência. Um mural com 4 fotos antigas, amareladas, todas de caminhoneiros. Acima, um título: Nós voltamos. Mas havia espaço para 5 molduras. A última estava vazia, com poeira acumulada em volta, como se alguém tivesse tirado a foto dali recentemente. E então, pela primeira vez desde que cheguei, ouvi passos. Passos lentos, pesados, indo da loja para a área da bomba. Não eram passos de humano comum. O ritmo era errado, como se eles fossem mais longos do que deveriam, mais arrastados, mais calculados. Senti pelo peito antes de ouvir pelo ouvido. O ar mudou, ficou grosso, denso. Eu estava sendo observado. Me virei devagar, rezando para não ver nada. Mas vi. Lá dentro da loja, atrás da porta de vidro, tinha um homem parado. Ou algo que queria parecer um homem. O rosto estava virado para o meu lado, mas não olhava para mim, porque não tinha olhos. Só pele, como cera derretida. E no lugar da boca, uma linha fina, muito fina, tremendo como se estivesse fechada com força demais. A figura levantou a mão, lenta, muito lenta, e apontou para a porta de uso restrito.
E a voz veio. Uma voz abafada, como alguém falando por trás de um pano. Você chegou sozinho. Eu corri. Corri como nunca na vida. Entrei no caminhão, liguei o motor quase arrancando o painel e dei ré tão rápido que o para-choque bateu na bomba. Não parei para olhar danos. Joguei o caminhão de volta para a pista e acelerei. O poste de luz mais próximo apagou. Depois, o próximo. Depois todos, um a um. E no espelho retrovisor, o posto inteiro apagou. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Dirigi até o dia amanhecer. Horas depois, já numa cidadezinha, contei a história para um mecânico. Ele franziu a testa, limpou as mãos no pano e disse: "Posto retorno? Isso aí fechou faz uns 20 anos. Desmoronou metade. O restante queimou. Nunca reconstruíram. Mas a luz estava acesa. Tinha prateleira cheia, tudo." Ele balançou a cabeça. "Não tem luz ali desde a época do acidente." "Que acidente?" O mecânico suspirou. 5 caminhoneiros desapareceram ali. Entraram no posto, mas nunca saíram. O chefe deles voltou. Só ele. Mas voltou errado. Dizem que não podia mais abrir a boca. Morreu semanas depois. Sempre falava, com a voz toda presa: "A gente não pode chegar lá sozinho." Saí do mecânico com a sensação de que ainda tinha alguma coisa grudada na minha pele. Algo do posto. Algo que não fui eu que trouxe. Naquela noite, quando fechei a cortina da boleia para dormir, ouvi um toque-toque metálico vindo da parte de trás do caminhão. 2 toques. Longos. Precisos. E um sussurro abafado: "Falta uma foto." Eu não olhei. Não tive coragem. Mas eu sei. O que quer que estivesse atrás daquela porta no posto, agora sabe que eu escapei. E vai querer completar o mural. Meu nome é Gerson. E vou te dizer um negócio. Eu nunca tive medo de gente. Gente a gente encara, conversa, xinga, resolve. O que eu sempre temi é aquilo que imita a gente, mas não é. E foi exatamente isso que encontrei naquela madrugada na Estrada Municipal 82B. Uma via tão estreita e tão esquecida que nem deveria estar aberta. Era perto de 1h40 quando o meu farol pegou um pedaço de neblina estranha. Não era branca, era acinzentada, quase azulada, como fumaça de metal queimado. A temperatura caiu do nada. Liguei o farol alto, nada mudou. A neblina continuava ali, parada, como se estivesse me esperando. Eu tinha 2 opções: ou atravessava, ou dava a volta por 60 quilômetros. E caminhoneiro não dá a volta quando está com o horário apertado. Engatei primeira e entrei. Logo que a neblina me engoliu, o rádio começou a estourar chiado. Não era estático comum. Era um chiado que parecia voz, mas uma voz sem palavras. Depois a coisa começou. Primeiro, um som seco no acostamento. Um passo. Som de sola arrastando cascalho. Depois outro. E mais outro. Acompanhando o ritmo do caminhão. Eu pensei que era ilusão de cansaço, mas olhei pelo retrovisor lateral direito e vi a silhueta de um homem. Um homem caminhando ao lado do caminhão. E o detalhe, ele caminhava na mesma velocidade que eu, mesmo eu estando a 60 por hora. Primeiro pensei que fosse reflexo,
depois que era algum moço correndo, mas não. Aquela coisa andava, não corria, não trotava, não mancava. Andava, com passos longos, cadenciados, sempre com o corpo perfeitamente ereto. O rosto era uma mancha branca, como se tivesse uma máscara sem traços, só superfície lisa. E a cabeça dele parecia se virar, sem mover o resto do corpo, como se estivesse tentando me ver pela lateral da cabine. Não olha, Gerson, eu disse para mim mesmo. Mas olhar para a estrada ficou difícil com aquele vulto do lado. Quando cheguei aos 70 km por hora, ele continuava ali, acompanhando, sem pressa, sem esforço. Foi então que ele fez algo que me tirou até o último fio de calma. Ele bateu na porta do caminhão, com a ponta dos dedos. Toque, toque, toque. Eu senti cada batida na alma. Olhei rápido para o lado e, pela primeira vez, vi mais detalhes. A pele, se era pele, parecia um tecido opaco, como pano molhado colado em ossos. Não havia boca, não havia nariz. E no lugar dos olhos, 2 cavidades fundas, negras, que brilhavam por dentro, como se houvesse luz saindo de trás do vazio. Ele encostou a mão no vidro da cabine. A mão tinha 6 dedos, finíssimos, compridos como antenas. E o toque foi tão gelado que o vidro chegou a estalar. Eu estava perdendo o controle. A voz dele veio de novo, agora mais funda, mais arranhada. Gerson. Abre. Meu nome. Aquele ser sabia o meu nome. Eu pisei fundo. 80, 90, 100 km por hora. A neblina abriu um pouco. O caminhão vibrou. A estrada parecia estreitar, mas a coisa continuava me acompanhando pelo acostamento. Sem correr, andando, calma, paciente. Quando eu cheguei no 110, ela fez algo pior. Atravessou a pista, sem mover as pernas com pressa, sem se virar, atravessou como se deslizasse, sempre com a mesma postura ereta. E apareceu do lado esquerdo agora. Do meu lado, a um palmo do vidro. A cabeça se inclinou bem devagar e eu vi, pela primeira vez, que dentro daquelas cavidades negras havia movimento. Algo líquido, algo vivo. Ele encostou a mão no vidro da cabine. A mão tinha 6 dedos, finíssimos, compridos como antenas. E o toque foi tão gelado que o vidro chegou a estalar. Eu estava perdendo o controle. A voz dele veio de novo, agora mais funda, mais arranhada. Gerson. Abre. Quando a estrada finalmente começou a subir, pisei tudo que o caminhão aguentava. O motor berrava, a carroceria tremia e a criatura foi ficando para trás, devagar, muito devagar, até virar só um borrão cinza, até sumir completamente na neblina. Quando saí do outro lado, a temperatura subiu na hora, o rádio voltou ao normal, a neblina desapareceu como se nunca tivesse existido. Parei o caminhão num posto 30 quilômetros adiante. Desci tremendo de um jeito que eu nunca tremi na vida. O frentista veio até mim. Um sujeito magro, cansado, com cheiro de diesel na roupa. "O senhor tá pálido, homem. Que foi?" Eu só consegui balbuciar. Tinha alguém na estrada, acompanhando. Do lado. Acompanhando?
Caminhando. Do lado. Assenti. Chamou pelo meu nome. O frentista respirou fundo, se afastou um passo e murmurou. Então ele te viu. Quem? Perguntei. O frentista olhou para a estrada, a mesma de onde eu tinha vindo, e respondeu quase num sussurro. O homem que acompanha. Ele só aparece para quem está prestes a entrar na parte velha da estrada. Mas se ele chamou seu nome, é porque você não devia ter passado por lá. Por quê? O frentista hesitou. Porque quem abre a porta para ele não chega no fim da viagem. Eu não dormi naquela noite, nem na seguinte, nem por muitas outras. E até hoje, quando pego alguma estrada estreita demais, ou quando a neblina fica parada demais, eu baixo o retrovisor lateral direito. Se por acaso eu vir uma silhueta acompanhando o caminhão, andando na mesma velocidade, eu acelero, sem olhar para ela, sem responder. Porque daquele ser, eu aprendi uma coisa. Ele nunca está correndo para alcançar você. Ele só está esperando a hora em que você vai cansar de correr. Eu sei que a estrada prega peça. Sei que a mente cansa, inventa sombra, aumenta barulho. Mas naquela noite, eu não estava cansado o bastante para ver o que vi. Ninguém estaria. Eu transportava bobinas metálicas pela rota litorânea de águas secas. Um trecho que sempre achei bonito. Montes baixos, mar ao longe, vento constante batendo no retrovisor. Era por volta das 23 horas quando o GPS começou a perder sinal. Primeiro um chiado, depois a tela piscou. Então, reiniciou sozinho. Quando voltou, mostrava uma rota alternativa, destacada em vermelho, como se fosse uma emergência. Um símbolo de alerta piscava e uma mensagem curta apareceu. Siga pela via elevada. Eu nunca tinha ouvido falar de via elevada alguma naquele trecho, mas a estrada à frente estava interditada por obras. Não tinha placa, não tinha aviso, só cones derrubados e uma lona laranja balançando. A alternativa era voltar por 40 quilômetros. E caminhoneiro não volta quando tem carga pesada e horário apertado. Assim que virei no desvio, vi o começo da tal via elevada. Um viaduto enorme, cinza escuro, pilares grossos, subindo por cima da mata. Alto demais, exagerado, como se tivesse sido feito para veículos que não eram caminhões. Não eram carros, eram maiores. Muito maiores. O detalhe: eu jamais tinha visto construção tão gigantesca naquela região e viajei aquela rota centenas de vezes. A rampa subia suave, com guardrails novos, brilhando, refletindo o farol como espelhos. O asfalto era perfeito demais, como se tivesse sido terminado naquela semana. Conforme eu subia, começou a ventar forte, mas não era vento normal. Era um vento que parecia vir de baixo, não de cima, como se algo lá embaixo estivesse respirando devagar. Quando alcancei a parte mais alta, vi que o viaduto seguia reto. Reto demais, parecia infinito. A lua estava coberta por nuvens e o horizonte parecia apagado. Não havia luz de cidade, não havia farol de carro, não havia poste. Só a estrada elevada, suspensa no nada. Foi então que reparei em algo. Não havia acostamento. A via era estreita, exata, matemática demais. Dirigi uns 20 minutos até perceber outra coisa. O GPS, mesmo sem sinal, mostrava agora uma frase fixa na tela: permaneça na faixa. Tentei apertar botões. Nada respondia. O rádio ligou por conta própria.
Chiado. Chiado. Fundo. Grave, como se alguém respirasse dentro dos alto-falantes. E então, ouvi a primeira voz. Baixa, arranhada, distante, vinda do rádio. Remígio. Meu sangue gelou. Eu desliguei o rádio, mas o chiado continuou, mesmo desligado. O painel começou a piscar. Os marcadores subiram e desceram, como agulhas enlouquecidas. E o GPS mudou de frase. Não olhe para os lados. Foi aí que percebi por quê. O farol, mesmo apontado para frente, começava a mostrar pequenas sombras se mexendo fora da estrada. Sombras que caminhavam ou rastejavam ao lado do viaduto. No começo, achei que eram galhos. Depois, percebi que subiam as paredes laterais. Eram longas demais, finíssimas demais, como braços procurando borda para se apoiar. E eu segui rato, mão suando, coração batendo no pescoço. Depois de alguns quilômetros, o rádio deu um estalo tão alto que quase joguei o caminhão para fora da faixa. E a voz voltou. Agora, clara, ainda arranhada, mas clara. Remígio, olha para mim. Eu segurei firme no volante. A voz repetiu, agora do lado de fora, acompanhando o caminhão pela altura da janela. Remígio! Não olhei. Juro que não olhei. Mas senti. Senti dedos longos, raspando o metal da porta, dedo por dedo, subindo devagar como alguém escalando a cabine à procura de abertura. O GPS mudou de frase pela terceira vez. Não permita contato. Mas era tarde. As sombras tentavam agarrar o retrovisor. Vi pelo canto do olho os dedos se esticando, mais do que dedos deveriam se esticar, tentando alcançar o vidro lateral. A estrada começou a tremer. O caminhão vibrava. O asfalto parecia respirar junto com aquilo que subia pelas bordas. Eu pisei no acelerador. O caminhão urrava. Os dedos se afastaram. As sombras recuaram. E o GPS mostrou. Aguarde a saída. Mais 10 quilômetros de puro inferno. As sombras acompanhavam, silenciosas. O rádio repetia meu nome. O vento soprava de baixo como um pulmão gigante empurrando o viaduto. Até que, finalmente, vi uma descida. A via elevada terminava numa rampa curta, mal asfaltada, que desembocava numa estrada comum, simples, antiga, cheia de buraco. A estrada que eu conhecia. Assim que toquei o chão firme, o GPS desligou. O rádio ficou mudo. O vento parou. Olhei pelo retrovisor. O viaduto não estava mais lá. Só havia mata. Mata fechada, intocada, como se nenhuma estrutura gigantesca tivesse existido ali. Conduzi em silêncio até o posto mais próximo. Contei a história para o mecânico. Ele largou a chave inglesa bem devagar e disse: "Você pegou a estrada de cima." "Que estrada de cima?" perguntei. Ele balançou a cabeça. "Se eu te explicar, você não volta para casa hoje. Só vou te dizer uma coisa. Se ela aparecer de novo..." Ele me encarou fundo. "Não sobe. Nem morto você sobe." Eu não respondi. Só fui embora. E desde então, sempre que o GPS perde sinal, ou quando uma rota aparece do nada, destacada em vermelho, com aviso urgente, eu desligo o aparelho, na hora. Porque aquela via elevada não era estrada, não era ponte, não era caminho. Era uma boca. E daquela boca, eu sei que algo ficou esperando que eu olhasse para o lado. Eu nunca gostei de dirigir no Planalto do Cedro Vivo. Não era pelo terreno, era pelo silêncio. Ali o vento some,
Os insetos somem. O mundo parece respirar só uma vez a cada 10 minutos. E a estrada fica tão vazia que você começa a achar que é o último ser vivo andando por ali. E eu estava transportando peças de motor. Viagem simples, rotina pura. Eram quase 2 da manhã quando percebi que o horizonte estava errado. 3 luzes brancas brilhavam lá na frente, alinhadas, fixas, paradas a uma altura impossível para farol de carro. Achei que fossem torres de transmissão, mas conforme eu me aproximava, elas não aumentavam nem diminuíam. Continuavam exatamente do mesmo tamanho, como se estivessem me observando, não se aproximando. O céu estava totalmente limpo, mas ao redor das luzes havia uma névoa branca, como se elas estivessem evaporando o próprio ar. O rádio começou a fazer um som estranho, não chiado, não interferência. Era como alguém batendo o microfone com a ponta dos dedos. Toque, 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 toque. Ritmo perfeito, os mesmos intervalos, como código. Desliguei o rádio, mas o som continuou. Agora, dentro da cabine. O farol pegou uma placa torta. Reduza. Trecho sujeito a nevoeiro. Só que não havia nevoeiro nenhum, exceto aquele ao redor das 3 luzes. Quando cheguei mais perto, passei a perceber algo pior. As luzes não estavam paradas na paisagem. Elas estavam na estrada, bem no meio da pista, suspensas a uns 2 metros do chão. Eu freiei de leve. Fiquei a uns 50 metros delas. E então percebi a primeira coisa que realmente me deu medo. O feixe do meu farol não tocava aquelas luzes. A luminosidade simplesmente morria antes de alcançá-las, como se algo ali comesse a luz. Engatei segunda. O caminhão andou, mas as luzes começaram a se mover. Não para trás, para mim. De forma suave, sem som, sem deslocar ar, sem projetar sombra. Quanto mais perto chegavam, mais eu via que não eram lâmpadas. Eram globos brancos translúcidos, pulsando como organismos respirando. Parei o caminhão. O silêncio estava tão forte que eu ouvi meu próprio pulso no pescoço. Aí, as luzes se separaram. A do meio ficou parada. As 2 laterais desceram até a altura da janela do caminhão. Uma ficou do lado do motorista, outra do lado do passageiro. E a que estava do meu lado da cabine fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela tocou o vidro. Não como luz, mas como se tivesse uma superfície, uma pele. O contato fez o vidro ficar branco, congelado, como criança respirando no inverno. Só que não era vapor. Era um desenho. Um desenho que se formava no vidro. Um círculo. Depois outro. E mais um. Como 3 olhos olhando para mim pelo lado de fora. Eu travei. As 3 luzes, as 3 formas, os 3 olhos, cada um aproximou-se até quase encostar no meu rosto através do vidro. E então, ouvi a primeira voz. Uma voz que não vinha de fora. Vinha de dentro da minha cabeça. Mas não era pensamento meu. Era múltipla. Um coro abafado. Algo sem língua humana tentando imitar fala. Osmar, não se mexa. O som me deu um enjoo, como se estivesse vibrando minha espinha. Eu tentei dar ré. O caminhão não respondeu. O painel apagou. A chave girava no vazio. Todas as luzes internas começaram a brilhar, não em amarelo, não em vermelho, mas no mesmo branco daquelas esferas. A terceira luz, a que ficou no meio da pista, começou a subir. Lenta, muito lenta, até ficar uns 6 metros de altura. E então, algo começou a descer dela. Não um corpo, não um objeto, uma sombra. Mas a sombra descia para o lado errado, como se estivesse sendo projetada para cima e, ao mesmo tempo, ganhando volume conforme caía. A sombra tocou a pista e começou a tomar forma. Primeiro, pernas finíssimas, dobradas ao contrário. Depois, braços longos, compridos demais.
E por fim, a cabeça. Mas a cabeça era o pior, porque ela imitava um rosto humano, só que quase, mas não exatamente, como se tivesse visto um rosto humano uma vez e tivesse tentando copiar de memória. Os olhos eram 3, a boca era larga demais, mas não abria, e a pele parecia um véu de fumaça preso em fios de luz. A coisa se aproximou. Devagar. Muito devagar. Caminhando reto como se estivesse estudando o meu tamanho, meu formato, minha respiração. Parou a uns menos de 1 metro do para-choque. E a voz veio de novo. Osmar, desça. Eu não desci. De pouco percebi algo. As luzes estavam ficando mais fracas, como se cansassem. O criatura olhou para cima, se é que aquilo era olhar, como se respondesse a algum comando silencioso vindo das esferas. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A luz do meio apagou, a sombra se desfez como fumaça puxada por um ralo invisível, as outras 2 luzes subiram num estalo tão rápido que deixaram trilhas na minha visão, o motor do caminhão voltou, e de repente, eu estava outra vez sozinho na estrada escura. Sozinho. Mas antes de ir, uma das luzes, já quase fora de vista, fez um último gesto. Ela piscou. 3 vezes. Rápido. Preciso. Como se respondesse a algo. Ou como se dissesse, até a próxima. Eu não dirigi. Eu fugi. A 120 por hora até chegar na cidade mais próxima. Contei tudo pro vigia do posto. Ele me olhou sério, sem rir, sem brincar, sem dizer que era besteira. E respondeu: as luzes do cedro vivo, elas só aparecem para quem consegue vê-las. O pior não é quando elas chegam perto. O pior é quando elas te marcam. Marcam? Perguntei. Ele apontou para a janela da minha cabine. No vidro, congelado, ainda estava lá o desenho dos 3 círculos. E mesmo depois que eu passei pano, ele voltou. Toda a madrugada daquele ano, sempre no mesmo lugar. E cada vez mais nítido. Eu já passei por muito pátio de caminhoneiro nesse país. Desde os bagunçados, cheios de gente, até os desertos, onde o vento faz mais barulho que o motor. Mas nenhum me marcou como o estacionamento quilômetro morto. Naquela noite, chovia um chuvisco miúdo que não molha, mas gela. Eu vinha cansado, a lombar travada, a carga quicando lá atrás, material de construção, nada especial. Só queria parar, comer um prato quente e dormir 1 hora ou 2. Vi a placa na beira da BR-142C. Estacionamento 24 horas, banho, refeição, segurança. Parecia normal. Tudo iluminado, fachada limpa, letreiro aceso. Eu virei. Mas assim que entrei, percebi. Havia muitos caminhões, parados perfeitamente alinhados, todos ligados, mas nenhum motorista. Os motores ronronavam ao mesmo tempo, como se tivessem sincronizado, e o cheiro da fumaça era diferente, um cheiro doce, quase metálico, que grudava na garganta. Entrei devagar, farol baixo. O estacionamento era muito maior do que parecia da estrada. Carreadores longos, filas perfeitas, luzes brancas demais, como as de hospital. O chão extremamente limpo. Limpo de um jeito impossível para um lugar onde circulam centenas de caminhões. Parei perto da lanchonete. Desci, esticando a coluna. Assim que pus o pé no chão, ouvi. Clique. Como se um interruptor fosse acionado. As luzes de todo o pátio ficaram um pouco mais fortes. Olhei em volta. Os motores dos caminhões próximos mudaram de tom. Tornaram-se mais graves, mais ritmados. Parei. O ar ficou frio de repente. Quando respirei fundo, senti que a respiração voltava,
como se o ar exalado retornasse rápido demais, quase quente, quase vivo. Entrei na lanchonete. Tinha cheiro de limpeza exagerada, brilho demais nas mesas, tudo organizado de um jeito incômodo, como se ninguém tivesse usado nada ali nunca. E no balcão estava uma mulher, imóvel, sorriso grande demais, uniforme impecável. "Boa noite", ela disse. "Pode sentar, já já seus pedidos chegam." "Mas eu não pedi nada", respondi. Ela manteve o sorriso. Os olhos nunca piscavam. "Já já seus pedidos chegam." Senti um arrepio subir pelas costas. Saí da lanchonete devagar. Os caminhões continuavam ligados, mas agora todos os faróis estavam acesos, direcionados para mim. Aquela luz toda iluminando de todos os lados ao mesmo tempo, como se centenas de olhos me examinassem. Foi aí que ouvi o som pela primeira vez. Não sei explicar. Era como metal esquentando e esfriando ao mesmo tempo, como placa de alumínio vibrando. Vinha debaixo dos caminhões. Me ajoelhei e olhei. E vi algo rastejando entre as rodas. Algo fino demais para ser humano, grosso demais para bicho pequeno. Movia-se rápido, como cabo de aço puxado por mão invisível. Quando chegou perto de mim, parou e ergueu uma cabeça. Não dava para ver forma definida, só sombra. Mas os olhos, se eram olhos, brilhavam amarelo esverdeado como lâmpadas velhas prestes a queimar. A coisa fez um som baixo, como um ronco. "Fica." Eu me levantei num pulo. A mulher da lanchonete apareceu na porta. "O senhor vai embora?" ela perguntou, sorrindo do mesmo jeito. "Sim", respondi. "Esse lugar tá estranho." Ela inclinou a cabeça para o lado, movimento lento, mecânico. "Aqui é seguro." "Não parece." "Aqui é seguro, senhor", ela repetiu, com a voz igualzinha, como se fosse gravação. "O senhor não pode ir." "Por quê?" "Porque não fechou ainda." "Não fechou o quê?" Ela abriu mais o sorriso, mostrando dentes demais. "O pátio. Ele fecha quando termina de encher." Aquela frase me atravessou como uma faca. Olhei em volta. Mais caminhões estavam entrando pelo portão. Todos ligados, todos vazios de motoristas. E cada novo motor que entrava mudava o tom do ronco conjunto, como se o estacionamento tivesse ganhando mais volume, mais corpo. Corri para a cabine. A chave estava no volante. Liguei. A ignição demorou. Ao meu redor, todos os faróis dos caminhões viraram ao mesmo tempo para mim. Tornaram-se mais intensos, quase cegantes. Debaixo deles, dezenas, centenas daquelas sombras finas começaram a sair, rastejando, rápido, vindo na minha direção. O estacionamento inteiro vibrava. O som metálico crescia. O portão automaticamente começou a fechar. Voltei o caminhão engatando ré, sem olhar espelho, sem pensar. Atropelei duas sombras. Senti o impacto seco, como bater em cabo de aço. O portão já estava quase na metade. Engatei primeira. Pisei tudo. O caminhão atravessou o portão antes de fechar, mas senti algo agarrar a traseira. Um arranhão imenso. Um som de ferro sendo puxado. Quando saí na estrada, olhei pelo retrovisor. O estacionamento estava ali, parado, silencioso, igual, como se nada tivesse acontecido. Mas vi a mulher na porta da lanchonete, sorrindo, erguendo a mão lentamente. E atrás dela, todos os caminhões desligaram, ao mesmo tempo, como se tivessem expirado juntos. No dia seguinte, parei em um posto policial e contei tudo. O sargento riu. "Estacionamento no quilômetro 201? Não tem nada lá, só mato e aterro velho."
Mas eu entrei, sargento. Estava cheio. Cheio de quê? Caminhões e... Ele ergueu a mão. O senhor tá cansado. Estrada faz isso. Visagem, alucinação. Ele me deu um café e me mandou descansar. Mas quando voltei ao caminhão, a lateral da carreta estava arranhada, de cima a baixo, e no paramanda havia algo preso, um fio metálico extremamente fino, mas pulsando, como se fosse veia. Joguei fora na hora. Mas às vezes, quando paro à noite, mesmo em pátios lotados e reais, ouço motores ligados ao mesmo tempo, perfeitos, sincronizados, e ouço aquele som vindo de baixo dos veículos. Como se alguma coisa tivesse me seguido, como se quisesse me puxar de volta. Porque no fundo, eu sei, o estacionamento ainda não fechou completamente, e ele ainda me está procurando. A estrada do Vale do Escondido sempre teve algo que incomodava. Não era curva, não era serra, não era buraco. Era o asfalto em si. Preto demais, liso demais, como se tivesse sido pavimentado ontem. Mas ninguém nunca viu obra ali. Era 3:30 da manhã quando passei. Chuva fina, farol baixo, rádio desligado. De repente, o caminhão tremeu. Não como quando a roda pega um buraco. Tremeu por baixo, como se algo tivesse batido no chassi lá do fundo da pista. O tremor veio outra vez, e outra, ritmado. Parei num acostamento. Foi aí que eu vi, uns 30 metros atrás, bem no meio da faixa, alguma coisa mexia no asfalto. Parecia uma bolha surgindo em massa quente. A bolha cresceu, afundou, voltou a crescer, até que rasgou, e uma mão saiu. Uma mão humana, ou quase, negra como petróleo, brilhante, os dedos longos demais, dobrando como se não tivessem osso. A mão puxou o resto do corpo. Primeiro a cabeça, redonda, lisa, sem cabelo, sem sobrancelha. Depois o tronco, comprido demais, fino demais. E quando o homem, se era um, saiu inteiro, ele ficou de pé como se o asfalto fosse água e ele estivesse emergindo de um lago. Começou a caminhar na minha direção, mas não fazia barulho de passo. O som era outro. Como o asfalto recém-aberto se fechando atrás dele. Quando ele chegou perto do caminhão, levantou o rosto. Os olhos eram 2 buracos fundos, sem cor, sem brilho, sem nada. Só a escuridão. Ele falou sem mover a boca. A voz era grossa, abafada, como alguém falando debaixo d'água. Você voltou cedo. Eu não voltei, respondi, tremendo. Ele inclinou a cabeça, como cachorro curioso. Todos voltam. Eu só tô de passagem. Ninguém passa ou entra sem deixar algo. Aquilo me gelou por dentro. Deixar o quê? Ele estendeu a mão, ela pingava um líquido espesso, preto, como piche quente. Um som, uma memória, um pedaço. Não importa. A pista guarda. A pista vive. Eu dei ré no instinto. A coisa avançou. A mão dele tocou o para-choque, e onde tocava, o metal derretia devagar, como vela queimando. O caminhão gemeu, a cabine tremia, e o homem do asfalto repetiu: Deixa, só deixa, pra estrada continuar. Foi aí que eu fiz a única coisa que meu corpo deixou. Joguei primeira, acelerei tudo e desviei rápido. Passei por ele. Senti um impacto leve, como travessia de poça funda, e segui sem olhar para trás.
Quando cheguei no próximo posto, o frentista olhou o para-choque do meu caminhão e empalideceu. Que tipo de fogo fez isso? Ele perguntou. Não respondi. Até hoje, o lugar onde aquele homem tocou continua derretido, como se tivesse sido queimado por dentro. O pior, uma semana depois, passando no mesmo trecho, vi algo novo no asfalto. Uma marca de mão, gigante, afundada, fresca. E quando passei por cima, senti de novo aquele tremor vindo de baixo, como se algo estivesse tentando subir outra vez.